Muito bem, aqui é uma segunda visão que João vai ter sobre Deus, Jesus. Aqui o capítulo 4 especificamente sobre o trono de Deus. Antes ele tinha visto a visão e aquilo que ele deveria escrever sobre as igrejas. E agora das coisas que devem acontecer. Daquilo que aquela voz de trombeta, e se você volta lá no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 10, é a mesma voz que fala a primeira vez. Então é o próprio Jesus, o próprio Deus, que está falando mais uma vez a João aqui. Então agora, antes de acontecer a quebra dos selos no capítulo 6, 7, enfim, o decorrer do livro de Apocalipse e das tensões que a igreja enfrentou e tem enfrentado e enfrentará ainda, daquilo que estava ao redor no contexto do povo de Deus no primeiro século, de um império poderoso, como foi visto várias vezes aqui pelos pregadores. As igrejas, as 7 igrejas estavam localizadas em uma região importante. Todas elas hoje fazem parte, de uma região da Turquia, do país Turquia, que ainda hoje, no seu interior, persegue a igreja de Cristo. Então não é algo que ficou no passado, é algo presente ainda hoje. Veio o irmão Andrei, da Portas Abertas, mês passado, final do mês passado, e ele deu um número chocante para nós. Cerca de 380 milhões de cristãos e cristãs são perseguidas hoje. Então as cartas, o livro de Apocalipse todo, ele vai falar da perseguição, vai falar das tensões, das lutas e dores que a igreja de Cristo, o povo de Deus está passando. Mas ainda assim, por meio nessas lutas e dores, há um Deus soberano, que cuida, que protege e que conhece o seu povo. Por isso que todas as cartas começavam com a fala de Jesus se apresentando em alguma característica e ele falando: eu conheço as suas obras. Por mais difícil que possa estar as nossas vidas, por mais difícil que possa estar para os nossos irmãos que são perseguidos nesse momento, que não podem ter um culto com as portas abertas, como a gente está fazendo e faz há mais de 60 anos na nossa igreja. Por mais que existam irmãos nossos que nesse momento estão sendo torturados, presos e mortos, ainda assim, o nosso Jesus, o nosso Senhor, é soberano sobre todas as coisas. E Ele cuida e conhece a cada coração que um dia professou a Ele como Senhor e Salvador da vida. Amém? E por mais difícil, irmãos, que estejam as nossas vidas, por mais lutas que possamos passar e enfrentar, há um Deus que cuida e que te conhece e que te protege e que se revela a você e que não desampara. Por mais que a situação possa parecer que estejamos desamparados, esse Deus, Ele é bem presente. Ele é um Deus de perto, que está atento a ouvir o nosso clamor. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem da história da humanidade. Que em meio à luta, há um Deus que cuida. Em meio à luta, há um Deus que tem sobre as suas mãos o controle da história. E que a gente não vive, a gente não existe por ao acaso e de qualquer forma. Mas a gente existe porque esse Deus é soberano e controla todas as coisas. E o fim de tudo é para a honra e glória desse Deus.
não é à toa, irmãos. Eu e você não existimos à toa. Eu e você existimos para a honra e glória desse Deus poderoso. E João começa então falando que uma porta aberta no céu. E essa visão de porta aberta do céu, ela é presente desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Hoje na EBD, o Alisson falou, né, do batismo de Jesus e como os céus estiveram abertos e ali viu-se o Deus falando, esse é o meu Filho amado em quem tenho alegria, e o Espírito Santo estava ali também. E o Alisson tem falado nas EBDs sobre a doutrina do Espírito Santo e da trindade, de um Deus que é trino, mas é uno e que se revela e manifesta a nós. João está tendo essa visão de uma porta aberta do céu. E aqui é interessante pensar, obrigado, mano, que eu acho que vai vir mais lágrimas aí daqui a pouco. Que João, o apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele era o último dos apóstolos de Jesus vivo. Aqui na década de 90, a gente falou disso quando fizemos a introdução, né, do livro de Apocalipse. E ele era o último dos apóstolos vivos. Todos os outros já tinham morrido. Muitos irmãos e irmãs já tinham sido mortos no Coliseu. Muitos cristãos já tinham sido dilacerados e despedaçados por leões e ursos, pela espada dos soldados romanos. Tem um relato histórico de irmãos que foram se batizar num lugar mais afastado de uma das cidades romanas. E muito provavelmente alguém denunciou esses irmãos e os soldados encontraram esses irmãos fazendo o batismo num riacho, numa cachoeira. Os soldados romanos esperaram todos os irmãos nossos serem batizados, e depois do batismo, eles prenderam e mataram todos os que estavam ali. Os que tinham sido batizados e os que batizavam, os líderes da igreja. Todos morreram. E aí João está tendo essa visão de uma porta aberta, porque ele estava como o último apóstolo vivo, exilado na ilha de Patmos, numa prisão, por conta do anúncio do Evangelho. Quando todas as portas da terra estavam fechadas, a perseguição matando cristãos, o Império Romano impondo a sua força diante do povo de Deus, irmãos e irmãs de João, conhecido dele, discípulos dele, sendo presos e mortos, num cenário de tristeza e violência extrema com o povo de Deus. Aí o Cristo, o Cordeiro de Deus, o próprio Deus diz: olhe para o céu, as portas do céu estão abertas. Como o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 3, para olharmos para as coisas